Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo. Eu me chamo Elion Rodrigues, sou estudante de medicina do 7º período e o meu objetivo é te ensinar antibiótico terapia de uma forma muito leve. No primeiro vídeo do canal, a gente fez uma pequena revisão sobre microbiologia e falamos sobre os beta-lactâmicos, aí sobre as penicilinas. Hoje a gente vai continuar nessa grande classe de antibiótico que são os beta-lactâmicos, mas a gente vai falar das cefalosporinas em específico. Iniciando, eu já quero começar com uma informação muito importante, que é muito essencial que vocês mantenham em mente. Nenhuma cefalosporina cobre enterococos. Os enterococos aí são cocos gram-positivos de importância médica. A gente tem duas espécies principais, o Enterococcus faecium e o Enterococcus fecalis, e nenhum enterococo é coberto pelas cefalosporinas, tá? Então, se no seu foco do seu tratamento você precisar cobrir enterococos, ou se você já tem um isolado com um antibiograma que tem os enterococos lá, você já sabe que as cefalosporinas não serão uma boa opção. É melhor você aí dar preferência para algumas classes, né, alguns outros antibióticos que cobrem os enterococos melhor que as cefalosporinas. Então, vamos iniciar. As cefalosporinas, elas são antibióticos também semissintéticos, sintetizados aí a partir de alguns gêneros de fungo, né, principalmente o Cephalosporium, e inclusive é daí que vem o nome, né, cefalosporina. E elas são divididas em gerações, então a gente tem algumas gerações de drogas. Na primeira geração, é muito interessante que a gente tem uma cobertura muito boa para gram-positivos. Então, a gente tem cobertura muito boa para estafilococcus, o estafilococo sensível, né, à meticilina / oxacilina, lembrando que o MRSA, que é o estáfilo resistente à oxacilina, ele alterou o sítio de ligação para todos os beta-lactâmicos. Então, quase nenhum vai funcionar com ele. A gente vai falar aqui na classe cefalosporinas de um beta-lactâmico que ainda vai funcionar para o MRSA. Mas, via de regra, nenhum funciona com ele. Então, quando eu falo que o Staphylo aureus você pode tratar com cefalosporinas de primeira geração, eu estou falando do MSSA, do estafilococo sensível à meticilina / oxacilina. Também são muito boas para estreptococos e para alguns gram-negativos aí que são multissensíveis, principalmente aí da família Enterobacteriaceae, né? Então, algumas espécies de E. coli, Proteus, Klebsiella, que apresentam sensibilidade no antibiograma, você está autorizado a tratar com as cefalosporinas de primeira geração. A gente tem elas formuladas para via oral, e aqui no Brasil a gente tem disponível a cefalexina e a cefadroxila. Elas são muito parecidas, tá? O que vai mudar realmente é questão de preço, porque a cefadroxila é um pouco mais cara, e ela é um pouco mais cara porque a posologia dela é melhor. Em geral, ela é receitada de 12 em 12 horas, enquanto a cefalexina é receitada de 6 em 6 horas. Então, é muito chato, né, tomar cefalexina, porque você precisa tomar 4 vezes ao dia. Enfim, é muito ruim para o paciente fazer tratamento ambulatorial com cefalexina, porque muitos acabam aí fazendo o abandono da antibiótico terapia, porque é chato de tomar esse antibiótico, você tem que ficar tomando toda hora. E a gente também tem as cefalosporinas de primeira geração de formulação parenteral, que aqui no nosso país o principal uso delas é para profilaxia de sítio cirúrgico, né? Então a gente faz aquele antibiótico lá antes da cirurgia e é muito comum você ver utilizando, né, a cefalotina e a cefazolina, que são drogas aí parenterais de administração endovenosa. Na segunda geração, eu perco um pouquinho de cobertura para gram-positivo. Se a gente for fazer um comparativo, eu acabo tendo menos cobertura para gram-positivo nas cefalosporinas de segunda geração, apesar de continuarem cobrindo, tá? Em comparação com as de primeira geração. Só que eu ganho cobertura para gram-negativo. E aí, quais que são os gram-negativos importantes que eu ganho com as cefalosporinas de segunda geração? Hemófilos e moraxella. Isso aí é uma notícia ótima, porque quando a gente conversou lá sobre penicilinas semissintéticas e as aminopenicilinas, eu comentei com vocês que a gente ganhava
cobertura para hemófilos e moraxella. E por conta disso, a amoxicilina se tornava uma opção ótima para tratar o quê? Pneumonia. Porque aí, junto com o Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenza e a Moraxella catarrhalis são os grandes três, né, as grandes três bactérias aí causadoras de pneumonia adquirida em comunidade. Então, as cefalosporinas de segunda geração são excelentes para o paciente que não precisa ficar internado, paciente que pode fazer tratamento ambulatorial via oral. A gente vai ver que, por exemplo, a acetilcefuroxima, que é a formulação via oral da cefuroxima, é uma excelente opção para o tratamento da pneumonia adquirida em comunidade, né, por ter essa cobertura para cocos gram-positivos, né, então cobre o Streptococcus pneumoniae, e cobre também hemófilos influenza e Moraxella catarrhalis. Então, a droga é excelente para você fazer tratamento de pneumonia adquirida em comunidade empiricamente. Junto a gente tem também o cefaclor via oral e a cefoxitina, que a gente tem formulação endovenosa. Lembrando que com a cefoxitina e exclusivamente com ela, eu tenho cobertura para anaeróbios. Então, se torna aí uma droga interessante para a infecção intraabdominal. Por quê? Cobre bem algumas bactérias gram-negativas, né? Principalmente os gram-negativos mais sensíveis, iguais às cefalosporinas de primeira geração, mas amplia aí um pouquinho o esquema para anaeróbios, né? Então é interessante para infecções intraabdominais, que é onde eu tenho esse tipo de bactéria. Cefuroxima e cefaclor estão disponíveis aqui no Brasil, formulação via oral, só que os preços aí não são muito convidativos. A acetilcefuroxima, por exemplo, que é a formulação via oral da cefuroxima, é vendida aqui no Brasil pelo nome de Zinat e uma caixinha aí custa aproximadamente 250 a 300 reais. Então é um valor pouco atraente, digamos assim, em comparação com outros antibióticos. Mas tem aí a comodidade da posologia e é bom aí para cobrir essas bactérias que colonizam vias aéreas superiores. Com a terceira geração, talvez a geração mais famosa aí de cefalosporinas, a gente tem, né, drogas muito conhecidas na prática clínica, como a ceftriaxona, que tem como nome comercial aí o famoso Rocefin, né, pelo não, pelo sim, Rocefin. A galera costuma falar muito isso em hospital. As cefalosporinas de terceira geração, elas continuam perdendo espectro para cocos gram-positivos, tá? Então, se a gente fosse pensar em melhor cobertura para coco gram-positivo, primeira geração, segunda geração já é um pouco menos, terceira geração um pouco menos, ainda em comparação com as gerações anteriores. Porém, eu continuo aumentando para espécies de bactérias gram-negativas. Aqui os grandes destaques são que eu consigo cobrir mais Enterobacterialis, mas aí o grande trunfo da terceira geração é a cobertura para Neisserias. Então eu cubro muito bem Neisseria gonorrhoeae, causadora da gonorreia, artrite gonocócica, e também a Neisseria meningitidis, o meningococo que causa meningite. É por isso que a gente sempre fala, meningite bacteriana, a grande droga para o adulto é a ceftriaxona endovenosa, a grande droga na pediatria é a cefotaxima endovenosa. Ceftriaxona você não pode utilizar no período neonatal pelo risco de kernicterus, né? Porque a ceftriaxona, ela além de sofrer eliminação renal, como a maioria das outras cefalosporinas e a maioria dos outros antibióticos, ela também sofre eliminação biliar. Então, ali no período neonatal, né, que os canalículos biliares, né, da criança ainda não estão plenamente desenvolvidos, né, isso pode levar a um quadro de kernicterus, né, por acúmulo da droga no organismo da criança. Então, é proscrita aí no período neonatal, mas a gente tem de opção aí a cefotaxima, tá? E aí o interessante, gente, dessa classe aqui é a ceftazidima. A ceftazidima, ela é uma cefalosporina de terceira geração que compartilha, né, características com as suas irmãs, ceftriaxona e cefotaxima, mas ela tem um plus. Que plus é esse? Ela cobre pseudomonas. Lembra lá da pseudomonas? Que é aquele bacilo gram-negativo não fermentador de glicose, que fica no ambiente, mas que também pode colonizar principalmente aí aqueles pacientes graves, né? Pacientes imunossuprimidos, pacientes que estão em ventilação mecânica, paciente com fibrose cística. Então, a pseudomonas pode colonizar esses pacientes e a ceftazidima é uma opção de
antibiótico para cobrir pseudomonas. Então, ela tem essa vantagem aí em comparação às suas irmãs de classe. Com a quarta geração, a gente tem uma cobertura de gram-positivos que aumenta. Então, a gente percebe que as 3 primeiras gerações, quando a gente vai avançando na geração, a cobertura para gram-positivo vai caindo e a para gram-negativo vai aumentando. A quarta geração, o que acontece? Eu tenho uma cobertura para gram-positivo tão boa quanto as de primeira geração. E eu tenho a maior cobertura entre as cefalosporinas para gram-negativos. Então, a quarta geração de cefalosporinas é aquela geração top. É a geração que cobre tudo, droga aí de amplo espectro, tá? Que a gente tem aqui no Brasil o cefepime, que é uma droga endovenosa, pelo amor de Deus, para uso hospitalar, para infecções, né, preferencialmente para infecções de cunho hospitalar, tá? Uma droga que cobre muito bem gram-positivos, cobre muito bem gram-negativos, cobre inclusive pseudomonas, tá? Bacilo gram-negativo não fermentador de glicose, bactéria do mal, com múltiplos mecanismos de resistência. Cefepime, se estiver sensível, lá no antibiograma pode utilizar, porque cobre pseudomonas. E além disso, o cefepime ele traz um plus, né? Em comparação aí com as cefalosporinas de outras classes, que é o quê? Ele traz a resistência ao AMP-C. Elion, pelo amor de Deus, o que é AMP-C? Gente, AMP-C é uma beta-lactamase. No primeiro vídeo eu já expliquei para vocês o que são beta-lactamases, que são aquelas enzimas que hidrolisam, né, e inativam os antibióticos beta-lactâmicos. A gente tem diversos tipos de AMP-C. O AMP-C, ele é uma beta-lactamase que ela é produzida, tá? É produzida no cromossomo bacteriano, tá? Então, ela é uma beta-lactamase cromossômica. E o AMP-C, galera, ele é muito conhecido por ser produzido por um grupo de bactérias, né, gram-negativas, que estão lá na família das enterobactérias, né, na família Enterobacteriaceae, que é o famosíssimo grupo CESP-PM, né? Então, Citrobacter, Enterobacter, Serrácea, Proteus, Providência e Morganella. Esses gêneros bacterianos, eles têm lá no DNA bacteriano um genezinho que é o gene AMP-C, que o uso indevido de antibióticos vai lá e desreprime esse gene. E aí esse gene, ele passa a funcionar como uma beta-lactamase. E essa beta-lactamase, ela destrói grande parte dos beta-lactâmicos. Ela destrói todas as penicilinas. Então, se é uma bactéria que produz AMP-C, nem tente utilizar aqueles antibióticos que eu conversei com vocês na primeira aula. Não vai funcionar nenhum. E, além disso, o AMP-C destrói também as cefalosporinas até a terceira geração. Então, eu perco todas as de primeira geração, cefalexina, cefadoxila, cefalotina, cefazolina, não funciona nada. Perco toda a segunda geração, cefuroxima, cefaclor, e toda a terceira geração, ceftriaxona, cefotaxima, cefotazidima, perco tudo isso de droga para tratar o meu paciente. Entretanto, o cefepime, ele é uma opção de tratamento para AMP-C. E lembrando, o AMP-C, ele é uma beta-lactamase que não responde aos inibidores de beta-lactamase mais antigos. Então, por exemplo, piperacilina tazobactam. Eu falei para vocês que eu posso utilizar a piperacilina com tazobactam para algumas beta-lactamases, mas ela não funciona no AMP-C. Amoxicilina com clavulanato. O clavulanato não consegue desativar o AMP-C também, então não consigo usar. Ampicilina sulbactam, não consigo usar. Por quê? Porque o sulbactam é incapaz de desativar o AMP-C, tá? Então, opções aqui para tratamento de bactérias que produzem AMP-C, cefepime ou escalonar aí o tratamento para os carbapenêmicos, ok? Para finalizar, a gente tem aí a união das cefalosporinas mais os inibidores de beta-lactamase, né? Elas vão ampliar aí o espectro de ação das cefalosporinas, principalmente para cobrir mecanismos de resistência. Ceftazidima avibactam, por exemplo, eu acho que é o meu antibiótico favorito de todos, é o que eu mais gosto de estudar. Ceftazidima com avibactam é uma droga de uso hospitalar, estritamente hospitalar, tá? Porque cobre muita coisa. Cobre AMP-C,
que é essa beta-lactamase cromossômica que eu conversei com vocês. Cobre e SBL, que é beta-lactamase de espectro estendido, é uma beta-lactamase plasmidial, um pouco diferente do AMP-C. E a ISBL, que é a beta-lactamase de espectro estendido, ela, além de destruir todas as penicilinas, cefalosporina de primeira, segunda e terceira geração, ela também destrói cefalosporina de quarta geração. Então, eu não consigo usar cefepime para tratar ISBL. Opção de tratamento para ISBL, direto carbapenêmico. Ou ceftazidima junto com o avibactam. Ok? E, além disso, o avibactam também é capaz de cobrir KPC. KPC, que é uma serino-carbapinemase. Então, além de destruir penicilinas, cefalosporinas, ela também destrói os carbapenêmicos, da meropenem, da imipenem. Isso daí, a KPC, almoço e janta, não funciona. Mas se você der ceftazidima avibactam, vai funcionar, porque o avibactam consegue destruir KPC. E além disso, a gente também tem uma droga muito nova, tá? Que é o ceftolozane tazobactam. Esse daqui, ele é mais útil para mecanismos não enzimáticos de resistência, como, por exemplo, aquela bactéria que cospe o antibiótico para fora, ou seja, tem muita bomba de fluxo, o Pseudomonas ama fazer isso. Ou antibiótico que diminui a expressão de porina. Porina é a proteína pela qual o antibiótico vai entrar dentro da bactéria. A bactéria simplesmente fecha as portas. E não feliz em apenas fechar as portas, ela ainda também abre novas portas, mas só para expulsar o antibiótico de dentro dela, que são as bombas de efluxo. Pseudomonas ama desenvolver esses dois mecanismos de resistência. E como é que eu venço? Ceftolozane e tazobactam é uma opção. Lembrando que existem outras opções de tratamento, mas essa é uma delas. E, gente, esse foi o nosso resumão aqui de cefalosporinas. Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos dias eu volto aí para o nosso resumão de carbapenêmicos, junto aí com os monobactâmicos, e a gente vai finalizar essa classe maravilhosa, que são os antibióticos beta-lactâmicos. Até logo, e é isso.